Ela foi o primeiro livro a ser impresso em todo o mundo. Ela é o livro que foi mais traduzido em todos os tempos. Ela é o livro que é mais vendido em todo o mundo. Ela também é a base manual para a maior religião da Terra, o cristianismo. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada. E o que este livro contém para ser tudo isso? Nós, cristãos, afirmamos que ela é a Palavra de Deus. E a cada dia a arqueologia tem confirmado o que aqui está escrito. E nós estamos nesta jornada conhecendo aquilo que é a Palavra de Deus. Venha conosco neste desafio para conhecer mais a Palavra e, com certeza, crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Uma excelente aula para você. Nós estamos na continuação da aula de bibliologia. Hoje nós vamos estar aprofundando o assunto inspiração e revelação. A Bíblia é um livro singular e que se diferencia dos demais livros comuns, né? Embora ele apresente uma fonte de consulta histórica importante, com suas narrativas, personagens, lugares e conteúdos que tratam dos costumes e também das peculiaridades do mundo antigo. O texto sagrado ele não é composto de simples narração da formação de um povo ou as suas vicissitudes que cercam o desenrolar da história, ou apenas um registro gramatical da história de um Messias ou o surgimento de uma religião. A Bíblia ela é a palavra de Deus revelada e inspirada. E isso nós vamos estar observando aqui. A palavra revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor as coisas que são desconhecidas, o que o homem por si só não pode saber. No contexto do Antigo Testamento, vai ficar evidente o conceito de revelação. As expressões assim diz o Senhor e veio a palavra do Senhor, que aparecem inúmeras vezes no texto sagrado, vão demonstrar a ação reveladora de Deus através do ser humano. As visões que são presentes tanto no Antigo como no Novo Testamento também vão confirmar esse caráter revelacional que a Bíblia Sagrada tem. Quanto à inspiração, a gente observa no texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, afirmando o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. A palavra inspirada nesse contexto pode ser literalmente traduzida por insuflado por Deus. Ela vai aludir à obra do Espírito de Deus como agente de inspiração. Logo, a inspiração vai se referir à ação de Deus sobre os escritores na sua tarefa de registro da mensagem divina. É importante, portanto, ressaltar que toda a Bíblia é inspirada, mas o contexto não é formado no todo por revelação, né? A palavra de Deus, além de seu caráter revelacional, é inspirativa e também infalível, isto é, a Bíblia não falha em seu propósito de revelar Deus e o caminho para a salvação, segundo diz Grütz no seu livro. E aí a gente vai passar então para a segunda parte, que são os detalhes da Bíblia Sagrada. Ao todo, 66 livros da Bíblia, que contém a revelação de Deus aos homens. Ela foi escrita por aproximadamente de 36 a 40 autores humanos, num período de aproximadamente 1.600 anos, tendo como Moisés o primeiro escritor humano e o apóstolo João sendo o último, sendo reis, pastores, agricultores, advogados, pescadores e até o médico sendo os escritores da Bíblia. E aí a gente separou
em Antigo e Novo Testamento e colocou alguns detalhes. Lógico que são inúmeros. O Antigo Testamento são 39 livros, 929 capítulos, 23.214 versículos, 592.439 palavras, 2.728.100 letras, isso aproximadamente, vai depender de sua tradução. Provérbios é o livro central. Jó 29 é o capítulo central, isso tudo do Antigo Testamento. Obadias é o menor livro. E os menores versículos, dependendo da sua tradução, pode estar em Êxodos 20:13 e Deuteronômio 5:17, que é uma repetição do não matarás, ou Jó 3:2, dependendo da sua tradução, pode dizer disse Jó, sendo o menor versículo. E o maior versículo é Ester 8:9. O Novo Testamento são 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 palavras, 838.380 letras, isso tudo aproximadamente, palavras e letras. E o livro central é 2 aos Tessalonicenses. O capítulo central no Novo Testamento está em Romanos 13:14. E 13 e 14. E o menor livro é a 3ª João. O menor versículo está lá em João, o Evangelho de João 11:35, que diz que Jesus chorou. E o maior versículo é Apocalipse 20, versículo 4. Ainda na Bíblia Sagrada como um todo, a gente vai ver que são 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, 3.566.480 letras aproximadamente. Miqueias e Naum são os livros que estão como centro, e o Salmo 117 é o capítulo central. 3ª João continua sendo o melhor livro, e os menores versículos são aqueles mesmos lá do Antigo Testamento. O versículo central está no Salmo 105 e o verso 38. Outras curiosidades ainda aqui na Bíblia. Ester e Cantares são os livros que não contêm a palavra Deus. O Antigo Testamento termina com uma maldição e o Novo Testamento termina com uma bênção. Ao todo, há aproximadamente 3.573 promessas. Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas são os livros que não têm capítulos. Está escrito versículo, né? Na realidade, eles não têm capítulos. E Lamentações, Jonas e Naum terminam com ponto de interrogação. Na próxima aula, nós vamos estar aprofundando o capítulo que fala sobre Jesus Cristo. Afinal de contas, não poderíamos deixar de falar em bibliologia sem falar em Jesus Cristo, que é o autor, que é o personagem central, que é tudo em que a Bíblia está direcionada. Um abraço, até a próxima aula. Gostou da aula? Então compartilhe. Não fique só para você. Compartilhe nos seus grupos de redes sociais, WhatsApp, no seu Instagram, nos seus grupos no YouTube, em qualquer plataforma. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Deus vai estar abençoando você como um propulsor, como um divulgador da sua palavra. E aproveite, incentive para que mais pessoas possam estar inscritas aqui no canal e assim possam compartilhar de todo esse conhecimento. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima aula.